aí, pô, você está bom? Vamos falar um pouquinho sobre quem sou eu, o que eu tenho de background, qual que é a minha história aqui, por que eu criei esse canal. Algumas pessoas me perguntaram isso, tanto no privado quanto em algumas lives que eu fiz um tempo para trás. Acho que é bom explicar as coisas, né? Bom, vamos lá. Meu nome é Vitor Hugo, eu tenho 27 anos de idade, tô trampando com TI, vai para uns 9 anos e meio, por aí. Se te falar, pô, eu sou programador back-end, eu tive ali alguma coisinha ou outra com programação front-end, mas eu não gostei. Meu negócio é back-end, é porão, é profundeza, é isso aí. Um pouquinho de background, estudei escola pública a vida inteira. Chegou na época de escolher uma faculdade, eu falei, nossa senhora, eu sou muito bom com matemática. Matemática do ensino médio, fundamental. E realmente, eu era muito bom naquela matemática, ou pelo menos eu achava que era. Achava que gostava de matemática de um tanto, eu fui escolher que faculdade que eu ia fazer, o que eu ia fazer da minha vida. Eu falei, vou fazer matemática, né? Realmente, de curso de matemática. Só que eu pensei, matemática, ser professor nesse país nosso vai ser complicado. O pessoal passa sufoco pra caralho. Não quero. Então eu fui procurar áreas relacionadas à matemática. Então eu comecei a ver algumas coisas de engenharia, me interessei. Vi computação, me interessei também. E eu estava dividido entre qual das duas que eu iria fazer. Só que eu tinha que trampar. Minha família nunca teve muita grana, então eu não conseguia fazer uma faculdade que era período integral. Então eu tive que cortar algumas escolhas por conta disso. E na época eu cheguei a cortar todas as escolhas que eu tinha, porque engenharia era integral, ciência da computação também era integral. Então, diante disso, eu comecei a procurar outras escolhas. Eis que me surge sistemas de informação. Né? Vi o curso, curti demais, olhei a grade, falei, nossa senhora, que trem top, tem matemática na grade, vou aprender a programar. Nem sabia o que era isso, tá? Eu literalmente escolhi o curso com base que sei matemática. Sei. Cheguei na disciplina de cálculo, foi só chulapada no lombo assim, ó. Ai, gosto nem de lembrar. Bom, escolhi meu curso, sabia que queria fazer sistemas de informação, que era o que dava na época, então tinha descartado outras faculdades, e comecei a estudar para o vestibular. Então, eu já estava no terceiro ano do ensino médio já, estava quase acabando o terceiro ano. Então, comecei a estudar para o vestibular, peguei algumas apostilas com os amigos meus de cursinho, e fui todo prestar vestibular. Consegui passar pelo país. Acho que nem existe mais país hoje, acho que, se não me engano, a gente vai entrar na UF, é só o vestibular próprio dela e o Enem, tá? Na época tinha país que eu já estava prestando desde o primeiro ano do ensino médio, né? Então, estava treinando para tentar passar. Acabou que eu consegui entrar na faculdade. Chegando lá, você vê que o que a gente estuda na escola não prepara a gente para fazer uma faculdade, porque o nível que a gente tem que estudar na faculdade é muito mais elevado. A gente não aprende a estudar, a questão é essa. Reprovei em quase todas as disciplinas do primeiro período. Quase larguei o curso por conta disso. Falei, isso aqui não é para mim não. Imagina que o futuro me reservava, né? Não desisti, continuei perseverando, peguei algumas disciplinas picadas, porque a grade do curso, você reprovava na matéria, você ferrava meio mundo. E depois que eu estava prestando o país, eu estava prestando o país para a faculdade aqui de Uberlândia. Acho que, se eu não me engano, você escolhia a faculdade ou era uma coisa específica, uma coisa assim. E eu consegui entrar na minha queridinha Universidade Federal de Uberlândia. Sim, gente, eu fiz faculdade, eu fiz uma faculdade pública federal. Não me arrependo de ter feito de forma alguma. Eu sinto que o que eu aprendi ali foi muito mais do que o conteúdo teórico. Me desenvolveu como profissional. Passei na UF, que, né, faculdade que eu amo tanto, eu vou deixar umas imagens passando aqui. Estudava no bloco B, que era o bloco da computação, era o bloco da ciência da computação, sistemas de informação, e foi um período bacana, pessoal. Eu larguei a faculdade não sei quantas vezes, eu tive alguns problemas pessoais. Depois eu voltei, fiz algumas matérias, larguei de novo, porque eu tava precisando trabalhar para fazer grana. Tinha que ajudar em casa, não tinha jeito. Então, larguei de novo, fiquei indo nesse indo e voltando, até que eu coloquei um ponto e falei, agora eu vou formar. Eu fiz na cabeça aqui formar e tinha que formar. E nessa última volta que eu fiz para a faculdade, eu conheci uns amigos meus que a gente segue a vida até hoje aqui, troca ideia pro caralho, são pessoas que são quase meus irmãos. E nessa época, um desses amigos meus tinha conseguido um estágio para programar, para desenvolvimento de software. Alô, Gustavo, você tá bom, mano? E, tipo assim, ele falou que a empresa estava procurando mais gente para estagiar lá, né? Porque eu perguntei para ele, porque eu estava precisando fazer estágio na área, até por conta de ver se era realmente isso que eu queria para minha vida. Então eu queria sentir um pouco a área fora da universidade, porque a universidade em si já tem um ritmo muito puxado, para ver se era aquilo mesmo que eu queria. O Gustavo me indicou e eu fui trabalhar na minha primeira empresa. Então, entrei nessa primeira empresa, a primeira coisa que a gente teve que fazer, que eu tive que fazer, na verdade,
foi aprender um banco não relacional. Eu nunca tinha trabalhado com banco na minha vida, então eu tive que aprender o primeiro banco não relacional. Sim, eu comecei por um banco não relacional. Fiquei umas 2, 3 semanas estudando MongoDB. E rapaz, eu fiquei bom com Mongo, viu? Nossa, lá eles usavam muito. Em paralelo a isso, eu estava aprendendo Java, porque até então a gente estava aprendendo a programar na faculdade só em C. Então a gente começou com a introdução à programação de computadores, a gente teve uma aula de pseudocódigo. Depois disso a gente foi para o C. Aí a gente passa essa disciplina, a gente entra em estrutura de dados e otimização de software, se não me engano. Acho que é só estrutura de dados na disciplina, mas a gente vê um pouquinho de otimização de software. E a gente vê tudo isso em C também. Então não tinha experiência com outras linguagens de programação. Então tive que aprender Java, tive que aprender conceitos de programação orientada a objeto, polimorfismo, encapsulamento, etc. Tudo dentro do trabalho. Pessoal, esqueci de falar também que lá eu aprendi bastante, mas não foi pouco não, foi muito mexer com Linux. Lá todas as máquinas eram servidores Linux. A gente utilizava CentOS, inclusive foi meu primeiro sistema operacional foi CentOS. Eu não comecei por nenhum desses sistemas operacionais mais tranquilinho de mexer. Foi o primeiro. Depois disso, depois de muito tempo, se eu não me engano, eu fui pro Ubuntu. Teve um outro Linux também que eu usei, que eu não lembro o nome. E foi isso, pessoal. Vou mandar um agradecimento aqui pro Leandro pela paciência de me explicar Java e orientação a objeto. Valeu, mano, você me ajudou demais depois da minha carreira. E pro Vertão, que também me ajudou pra caramba com Linux. Comando, como é que utilizava, como é que fazia as coisas. Então, um abraço pra vocês dois. Então, o pessoal lá mexia com Telecom. E a stack era essa, era MongoDB, Java, algumas coisas escritas em Groovy, que é uma outra linguagem de programação. Depois eu comecei a ter contato com alguns bancos relacionais lá, o pessoal usava bastante MySQL. E lá eu fui de estagiário a júnior, aprendi bastante coisa lá, tipo de telecom, tive um conhecimento muito grande em relação a essa área. Sentia que eu estava querendo mudar um pouco dos áreas, porque eu fiquei muito tempo nessa empresa. E depois disso eu fui para outra empresa. Lá eu comecei a trampar num projeto que prestava serviço para uma espécie de startup. E lá eu aprendi bastante coisa, mas foi muita coisa mesmo. Eu comecei a mexer com cloud, comecei a mexer cada vez mais com banco de dados, tanto relacional quanto não relacional. Comecei a aprender sobre arquitetura, padrão de projeto, Gitflow, GitHub. Aprendi sobre métodos ágeis, porque a gente não utilizava na outra empresa. Então foi um crescimento muito grande. Dentro das coisas, tá, pessoal? Aprendi bastante coisa, inclusive a empresa que eu tô hoje. Aprendi a mexer com fila, aprendi a mexer com um monte de software que eu não utilizava na outra empresa. E também o pessoal começou a treinar a parte de soft skill, porque eu tinha um pouco de conhecimento em computação, a minha base de computação era muito forte por causa da faculdade, mas eu era um cavalo. Tipo assim, não sabia conversar, não gostava de conversar naquela época. Comunicava muito mal, não sabia me expressar. O pessoal começou a treinar essas habilidades porque tinham que andar junto com o meu conhecimento técnico. Foi um período bacana, gente. Eu tive um aprendizado muito grande de várias áreas de engenharia de software. E naquela época eu queria ser tech lead. Eu tive esse delírio mental e eu falei, eu quero ser tech lead por alguma coisa. Então eu fui de júnior a sênior, essa mesma empresa. Atuei como tech lead em alguns projetos. Não me arrependo dessa parte, porque essa atuação como tech lead lá para tentar aprender o cargo, o papel, etc. Foi bacana. Os projetos andaram, a gente conseguiu fazer algumas entregas. Só que ali eu já sentia que o negócio não era para mim. Então eu insisti em mais um projeto, se eu não me engano. E falei, não quero isso não, vou virar especialista. E agora eu tô nesse limbo. Eu tô entre sênior e spec ali, estudando para virar especialista. Só que o que tá me travando ainda são soft skills. Porque, né, aprender a comunicar sem ser um cavalo ainda é um problema. Porque eu sou muito doido da cabeça. E no meio disso tudo eu falei, eu preciso tentar ajudar a galera, porque eu comecei a ver umas coisas na internet que tipo estavam me deixando um pouco incomodado. O pessoal vendendo curso basicão, 3 mil, prometendo emprego, prometendo virar sênior em, sei lá, 6 meses, 1 ano. E tipo, pra quem tem experiência com o mercado, sabe que a banda não toca assim. Tem gente que consegue, sei lá, 2 anos virou sênior. É ponto fora da curva, pessoal. Não é uma coisa muito frequente. Além disso, eu estava analisando também que o pessoal estava aprendendo framework, um ou outro framework, e não tinha base de computação. E antes que vocês me perguntem, eu não ligo se a pessoa tem faculdade ou não. Ela estudando a base de computação e sabendo explicar as coisas, para mim, beleza, mano. Eu fiz faculdade, eu terminei minha faculdade, porque era um desejo que eu tinha.
Se você não tem esse desejo, mas quer continuar na área, estude a base de computação, porque ela é muito importante. Voltando aqui, foi por isso que eu criei o canal. Eu criei o canal com essa proposta de tentar ensinar tópicos específicos que eu tinha em mente já pré-lançados ali e começar a entrar nessa base de computação. Então, explicar as coisas um pouquinho mais a fundo, pulando framework, não só focando em framework, mas explicando o que está por trás ali, a teoria por trás, porque é muito importante saber. No meio disso tudo, nessa fase, nessa virada de chave de júnior a sênior, faltavam algumas disciplinas, eu quase jubilei no curso por essas indas e vindas, mas no final deu tudo certo, eu consegui me formar. Fiz meu TCC em recuperação de informação, que é basicamente a matéria que explica como é que esses modelos de busca por texto em documentos funcionam. De novo, base de computação, né, pessoal? Então, depois eu vou deixando o link aqui na descrição de um livro que é muito bom. Então, meu TCC foi em cima dessa matéria. Foi uma das matérias que eu mais gostei dentro do curso de sistemas. Sofri pra caralho com cálculo, porque, porra, eu achava que eu gostava de matemática, não gostava nada, mano. No meio do caminho eu descobri uma nova paixão chamada programação e as matérias de cálculo puxada, muito puxada. Aí tá bom, no final deu tudo certo, com algumas reprovações em algumas disciplinas, ou várias reprovações em algumas disciplinas, e no final deu certo, peguei meu diplominha ali. Queria agradecer aqui meus professores, alguns professores, não vou agradecer todos os professores da faculdade, porque teve uns malucos ali que... Agradecer a UF também, por proporcionar esse ensino de qualidade. Só dando um pouquinho de contexto no meu TCC, pessoal, o que eu fiz? Recuperação de informação é uma matéria que visa e estuda como é que a gente pode recuperar documentos de acordo com certos termos ou palavras-chave. Então, por exemplo, a gente estuda diversos modelos que a gente tem lá uma coleção de documentos processados. Qual documento tem o termo, por exemplo, queijo? Qual documento tem um queijo goiabada? E tem uma série de diferentes maneiras que a gente pode fazer isso. Então, a gente estuda modelo booleano, que é se o documento contém ou não a palavra. A gente estuda modelo TF, modelo IDF, modelo TF-IDF, que isso aqui são pesos, tá? De categorização, se o documento é relevante ou não. E também a gente utiliza o modelo o modelo probabilístico. O que eu fiz no meu TCC? Eu peguei todas as provas de vestibular da UF que estavam em PDF, transformei isso para documento, então utilizei MongoDB e salvei essas provas lá dentro. Fiz um pequeno parser, um parser gigantesco para conseguir tirar essas provas do PDF para texto, porque foi complicado, teve que utilizar reconhecimento de caractere, se eu não me engano, para algumas partes, para as outras não. E montei toda essa questão de pesos TF, peso IDF, peso TF, IDF para essas provas. E no final tem um sistema, que é só uma API, eu nunca elaborei mais do que isso. Vou deixar o link do repositório da UFA aqui. No final é uma API que você passa, olha, eu quero os termos, eu vou passar termo goiabada, queijo, Minas. Eu quero todos os documentos que tenham essas palavras, ou os documentos que sejam relevantes para essa busca. Então, vocês conseguem ver aqui o ponto que, por exemplo, você chega no Google e fala, sei lá, farmácias perto de mim. O Google recupera documentos através desses termos. Recuperação de informação é isso, pessoal. O estudo dos documentos que estão ali, quais são os documentos que são relevantes perante aquela consulta que a gente está fazendo. Eu vou trazer um vídeo depois disso do canal, porque é um assunto que eu particularmente gosto muito. Mas voltando para o meu TCC, foi basicamente isso. Eu fiz uma API que, utilizando o modelo, se eu não me engano, eu utilizei o modelo vetorial para fazer essa API. Utilizando o modelo vetorial, de acordo com aqueles termos que são imputados na consulta, eu devolvo os documentos. E, claro, tem toda uma estrutura por trás, tem índice invertido no banco de dados, tem questão de armazenagem de prova, tem questão de captura desses dados. Então, depois se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o link do TCC aqui, tá, pessoal? Revisem artigos científicos, importante. Em especial, vou mandar um abraço aqui para 2 professores meus, Daniel Abdala e Rodrigo Miana. Um abraço para vocês. Se não fosse vocês dois, eu acho que eu tinha desistido dessa faculdade há muito tempo. Estou nesse limbo ainda de vira sênior, tá sênior, tá especialista. Estou estudando, fiz algumas avaliações de desempenho aqui e essa parte de eu ser um cavalo e não saber como conversar tá começando a pesar de novo. Eu tinha conseguido controlar isso por um tempo, mas acontece. TI é estressante. E, no mais é isso, galerinha. Minha linguagem de programação favorita é Java, porque, bom, é a linguagem que eu tenho mais proficiência desde sempre, né? Kotlin também. Kotlin é a primeira vez que eu comecei a utilizar. Foi um dos projetos dessa empresa que eu trabalho até hoje. Me apaixonei. Ele acaba com a verbosidade do Java e é muito bom mesmo. Recomendo, né?
pessoal tá aberto também de inglês. Eu consigo ler, consigo entender quem tá conversando comigo, mas eu não consigo responder de volta. Então é um negócio que eu tô trabalhando, mas a longo prazo, porque não tenho pretensão de ir para fora por enquanto. Mas sei lá, né? Vai que nós arrumamos um trampo na gringa, né? Ganhar 30 mil por mês é... Brincando, pessoal. Mas vai que, né? Passei por algumas coisas, alguns tópicos aqui da minha vida. E só explicando, porque o pessoal tinha me perguntado isso lá e eu falei, vou fazer um vídeo depois que aí eu explico para todo mundo. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, deixa o gostei. Meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos ao The Digital Bricklayer.